Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que pode vender o Gonzalo Plata. Informações importantes aí no mercado da bola do Flamengo. A gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre isso. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Vamos lá pro vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN Brasil, Vene Casagrande. Bora para as notícias do Flamengo. Berton, o Flamengo usa a semana para descanso, né? Treinamento, já que está fora da Copa do Brasil. O principal assunto é a possível saída do Everton Cebolinha. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Sem Copa do Brasil, o Flamengo segue na preparação para o Campeonato Brasileiro. Domingo, 16 horas, Maracanã, clássico contra o Botafogo. Mas é fora de campo que tudo ferve um pouco mais dentro do clube rubro-negro. Especialmente a questão, vende ou não vende o Plata para o Dinamo de Moscou, gostaria de 15 milhões de euros, o clube russo acena com 10 milhões de euros, o Flamengo gostaria de um pagamento à vista, analisa também a possibilidade de substituição imediata, porque o Plata é considerado um titular do técnico Leonardo Jardim. A janela para transferências internacionais se fecha no dia 11 de setembro. E também a questão de Everton Cebolinha, um atacante contratado junto ao Benfica em meados de 2022. Teve altos e baixos, custou 16 milhões de euros mais bônus, mas nunca se firmou de verdade no Flamengo. Tem contrato até dezembro e no início deste ano já tinha avisado que não iria renovar. A diretoria do Flamengo pretendia fazer algum valor, um caixa com o Cebolinha, mesmo em fim de contrato, não aconteceu e agora pode liberá-lo para poupar os salários aí nesses últimos meses, de acordo com o Everton Cebolinha. Preferencialmente, um clube do exterior e não um rival do futebol brasileiro, mas tudo vai ser conversado, vem sendo conversado entre as partes, tanto o staff de Cebolinha quanto a diretoria rubro-negra. Cebolinha nem tem figurado mais nos jogos do Flamengo recentemente, teve gripe, mas mesmo assim, depois de recuperado, Leonardo Jardim não o tem utilizado no elenco rubro-negro. Além disso, tem também a questão da ação do presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, contra Pedrinho, presidente do Vasco, foi chamado o BAP de mau caráter, arrogante, então acionou a justiça pedindo retratação do presidente vascaíno e também uma indenização de 40 mil reais. O Flamengo se prepara para esse jogo contra o Botafogo, deve ter o retorno de Alexandro para essa partida. O De La Cruz e o Vitão ainda se recuperam de lesões musculares, então o Flamengo vai tentando respirar nessa semana sem Copa do Brasil para voltar com tudo no Campeonato Brasileiro, depois de ver o Palmeiras abrir um pouco mais na ponta da competição. Aqui, em frente ao campo 1 do Ninho do Urubu, houve treinamento, atividade aqui pela manhã e logo depois 3 jogadores falaram com a imprensa, uma espécie de zona mista que o Flamengo fez aqui, maneira bacana para a gente trabalhar, enfim, todo mundo conversar com esses jogadores. Vieram Danilo, Rossi e também o Emerson Royal. Falaram bastante sobre o momento, o Flamengo nessa preparação aí. Domingo tem clássico contra o Botafogo, 16 horas no Maracanã, retomada do Campeonato Brasileiro, está eliminado da Copa do Brasil, então teve aquele momento para dar aquela grande respirada, tentar conversar entre si, e alguns pontos interessantes passaram por aqui, porque, por exemplo, o Rossi vem sendo bastante criticado por conta de alguns gols que ele supostamente teria falhado. Muita gente acredita que sim, outros acreditam que não, opiniões meio divididas, mas perguntei ao Rossi se ele encara de fato se ele acredita que falhou nesses últimos lances aí, o gol do Romero contra o Cruzeiro, o chute do Arroio também, enfim, aí ele falou mais um pouquinho sobre isso e analisou, até comparou com outros lances que aconteceram recentemente. Vamos ouvir o goleirão do Flamengo, o Rossi. É óbvio que a crítica sempre existe, como sempre falo, né? É óbvio que também com o resultado perdendo também é mais fácil também acrescentar essas críticas, né? Óbvio que tem gols que a gente se prepara sempre para tentar defender, para fazer nosso trabalho, a gente trabalha dia a dia para sempre tentar fazer o melhor. É óbvio que também vão falar, mas eu sempre falo tipo assim,
o chute de fora da área talvez é mais difícil que o chute de perto, porque tu de perto consegue ver a bola, consegue reagir, tu de fora da área tem que esperar ainda, às vezes a bola passar do último jogador antes de reagir. Acontece, parte do trabalho, as críticas sempre vão existir e sempre vai ser aceitável, não? Tá aí o Rossi falando um pouquinho sobre essa questão de críticas, lembrou do gol que houve até do Arroio, mais um nesse meio de semana pela Copa do Brasil contra o Galo, então, enfim, tá tentando se defender como pode das críticas também, entende que o time todo vai melhorar nessa sequência. Logo em seguida, tivemos também Danilo, o herói do tetracampeonato da Libertadores, esteve por aqui, esteve na Copa do Mundo nesse ano, 35 anos, está no Flamengo desde o ano passado, ficava aquela dúvida, será que o Danilo encerra a carreira? Será que ele permanece no Flamengo por mais uma temporada? A proposta de renovação está na mesa, então ouçam o que vai dizer o Danilo, ao que consta mais um ano dele, ano que vem, em 2027, aqui no Ninho do Urubu. O meu 2026 eu tive pouco tempo de refletir e analisar, até porque existia uma Copa do Mundo em meio, e eu com 35 anos era necessário que eu me dedicasse muito, principalmente fisicamente, para poder corresponder à altura e tá bem preparado, né? Então, nesse momento foi onde eu tive mais tranquilidade para poder pensar em relação a isso, e eu e o Flamengo a gente vem falando, e eu espero que o 2027 seja ainda um ano que a gente possa estar juntos e aí sim eu possa fazer o último ano da minha carreira. Tá aí o Danilo, enfim, caminhada essa renovação do jogador, termina no fim do ano o contrato, né? Então vai ter mais um ano, muito provavelmente, se o Flamengo fez oferta, ele já indicou aí que vai aceitar para permanecer mais um ano, pode ser que encerre a carreira no Flamengo. O Danilo, que é muito bem visto nos bastidores, até a diretoria gosta muito do Danilo, acho que ele tem até o perfil de um gerente no futuro, de um dirigente, o Danilo sempre bastante esclarecido nas suas falas, né? Lateral direito, Emerson Royal esteve por aqui também, falou sobre o seu bom momento, é o lateral das Copas, basicamente, do Leonardo Jardim. O Varela tem disputado os pontos corridos, mas ele vem numa alta mesmo, então tem sido até elogiado. Então, Emerson Royal falou sobre o porquê de melhorar tanto assim, especialmente nesse pós-Copa. Não, sim, a gente sabe da fase do adversário, mas independente de tudo a gente tem que focar mais no que a gente pode entregar. A gente sabe que a gente veio de um jogo aí onde a gente poderia ter feito um resultado muito melhor. Acabamos tendo um desequilíbrio aí na segunda parte, onde acabou ocasionando o empate, depois a virada deles. Mas esse jogo contra o Botafogo é muito importante pra gente, sobretudo porque vai ser um jogo em casa, onde a nossa torcida vai fazer uma festa maravilhosa, como sempre faz. Então a gente conta com o apoio de todo mundo aí pra gente poder entrar nesse jogo firme e conseguir os 3 pontos. Os 2 grandes jogos agora contra o Cruzeiro, mas antes da Copa também vinha fazendo alguns bons jogos, mas às vezes por um resultado negativo do time ou não, às vezes acaba sobrando para alguém. Então acredito que venho evoluindo muito, venho crescendo durante cada partida e sei da importância que tenho também dentro do elenco, meus amigos, porque eu chamo todos de amigos porque me apoiam desde do começo, mesmo quando a fase não estava tão boa, todos me apoiavam, me davam todo o suporte para que eu conseguisse fazer o meu trabalho, então hoje não está sendo diferente, então todos os jogadores vêm me apoiando desde do princípio e agora não mudaram nada. Tá aí o Royal com um belo sorriso, falando para todo mundo, sempre de alto astral. Então o Flamengo nessa preparação, mas pode perder ainda o Plata. Negociações com o Dínamo de Moscou, há indicativos de que os russos vão chegar ali num valor que o Flamengo entende ser razoável, 10 milhões de euros, talvez um pouquinho mais. Então pode ser que o Plata se despeça mesmo do Flamengo e aí o tempo para a janela é curto, dia 11 de setembro. Assim como é curto o tempo do programa, por isso devolvo para Gláucia. Com informações importantes envolvendo Gonzalo Plata, porque a qualquer momento o jogador pode ser sim vendido ao Dínamo de Moscou. Temos novidades? Nas últimas horas a negociação avançou e a gente vai trazer informações envolvendo essa negociação Dínamo de Moscou, Flamengo e obviamente Gonzalo Plata. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês, eu também vou dar minha opinião. Galera, antes de entrar nesse assunto do Gonzalo Plata, Thiago Almada,
tá para nascer alguém que tenha tomado uma decisão tão errada como você tomou recentemente. Você teve a oportunidade de jogar no Flamengo, de disputar grandes títulos, quem sabe ser campeão novamente da Libertadores da América esse ano e também ser campeão brasileiro, como você conseguiu ser no Botafogo em 2024. Mas você escolheu jogar no River Plate. Creio eu que pesou não só o lado emocional, River Plate, Argentina, mas também o lado financeiro, porque nós sabemos que o River Plate te ofereceu um caminhão de dinheiro e o Flamengo não entrou nesse leilão. Pois é, o River Plate está eliminado na Copa Sul-Americana para o Santa Fé da Colômbia, empatou em 1-1 em casa, uma crise danada no time argentino. Eduardo Cudê foi até demitido do River Plate. Tá vendo, Thiago Almada? Se arrependimento matasse, hein? E, por falar nisso, o Santa Fé agora enfrenta o Vasco da Gama, que até venceu ontem o Vitória pela Copa do Brasil, mas hoje amanheceu com uma notícia ruim, porque a Agência de Fair Play Financeiro do Brasil abre investigação sobre venda da SAF do Vasco e proíbe relações com Palmeiras e Crefisa. A ANRESF investiga um possível conflito de propriedade na negociação com o grupo de Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. Enquanto o caso é analisado, o Vasco está proibido de manter relações comerciais com Palmeiras e com a Crefipar, conglomerado da Leila que inclui a Crefisa. As medidas impedem negociações de jogadores entre Vasco e Palmeiras, operações financeiras, uso compartilhado de estruturas como CTs e compartilhamento de profissionais ou informações sensíveis. O Vasco também não pode pegar empréstimos da Crefisa. O banco emprestou 80 milhões de reais ao Cruz Maltino em 2025 e aparece como garantidor no acordo entre o clube e Lamáquia. A ANRESF, ainda não decidiu se existe conflito de interesses. O procedimento vai analisar se a eventual venda da SAF viola a regra que proíbe uma mesma pessoa ou grupo de exercer controle ou influência significativa sobre mais de um clube. As relações entre Leila, Lamáquia, Palmeiras e Vasco têm chamado a atenção da ANRESF há meses. Em julho, o Flamengo pediu para a agência analisar e vetar a venda da SAF vascaína para a Lamáquia. Então, galera, matéria aí do GE. É óbvio que eu vou esperar a decisão da agência de Fair Play, mas, repito, se o BAP, presidente do Flamengo, entrou nessa briga aí, o cara dificilmente entra para perder. Acho que tem algo, mas vamos aguardar, né? Quem sou eu para dizer se tem ou não tem? Vamos esperar a justiça, beleza? A gente vai aguardando aí as cenas dos próximos capítulos. Galera, o Flamengo treina nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, visando ao duelo com o Botafogo, tá? E aí no próximo vídeo a gente traz mais informações sobre a preparação do Flamengo, se de fato o De La Cruz, Vitão e o Alexandre estão fora do clássico de domingo. Acho que o Alexandre é quem faz mais falta aí. E quem sabe o Flamengo não terá Gonzalo Plata? Pode ser, por que não? Estamos ainda na quinta-feira e nas últimas horas a negociação do Dínamo de Moscou com o Flamengo para comprar o Gonzalo Plata evoluiu bastante. Inclusive o Dínamo de Moscou e o Flamengo já chegaram a um acordo do valor. Aquilo que o Flamengo quer receber pelo Gonzalo Plata, pela venda de Gonzalo Plata, o Dínamo de Moscou topa pagar. Agora eles estão resolvendo a fase de forma de pagamento. O Flamengo, no primeiro momento, disse: a gente quer receber à vista, ou no máximo em 2 parcelas, sendo que a maior parte à vista e a segunda parte em um curto espaço de tempo. E agora as partes estão debatendo sobre esse assunto. Entre Gonzalo Plata e Dínamo de Moscou, time da Rússia, tudo acertado. Base salarial, tempo de contrato, tudo acertado. O Gonzalo Plata topa. Quando eu digo topa, não é porque ele tá doido para ir, que ele vai brigar com o Flamengo, que ele vai bater a mesa e falar: eu quero ir embora. Não, não é isso. Há um acordo. Se der certo entre os clubes, beleza, o Gonzalo Plata vai. Se não der certo, ele vai continuar performando bem aqui com a camisa do Flamengo. Então, a qualquer momento, a gente pode ter novidades, sim, da venda do Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou. E como eu disse lá na minha introdução, não sou 100% contra essa venda. Por quê? Porque
pessoas do Flamengo... por falar nisso, eu vou até ler aqui o que disse uma pessoa do Dínamo de Moscou sobre essa situação. Quando eu perguntei por quê, eu estava apurando a situação do Matheus Martins, vendido pelo Botafogo ao Dínamo de Moscou. O Matheus Martins vai chegar lá no domingo. Ele viaja aqui na madrugada de sábado para domingo, chega lá no domingo, vai correr para fazer exame e tal, para tentar ser regularizado a tempo em uma Copa que o Dínamo de Moscou vai disputar. E aí perguntei sobre o Gonzalo Plata e falou: a gente vai ter novidades entre hoje e amanhã, avançamos bastante. Já há um acordo no valor, agora a gente está vendo a forma de pagamento. No Flamengo me confirmaram isso, tanto é que eu publiquei a notícia bem cedo, era 8h30 da manhã mais ou menos. Aí no Flamengo me confirmaram. E cara, apurar notícias envolvendo o clube russo é um porre, falo mesmo, por conta do fuso horário. Então as coisas acontecem na madrugada aqui no Brasil. Então... a qualquer momento a gente vai ter novidade. E por que eu não sou 100% contra? Porque no Flamengo, quando me confirmaram isso, falaram, Vene, quando confirmaram a negociação, falaram, a gente topa, acima de tudo, se for à vista e tal, já expliquei essa situação para vocês, porque nós temos um jogador na mira para uma reposição à altura, para chegar e ser titular. Beleza, eu não vou ficar criticando antes disso tudo acontecer, porque vai que o Gonzalo Plata nem é vendido ao Dínamo Moscou e esse jogador nem chega, então não vou ficar criticando. Agora, se for uma reposição apenas para compor elenco e que eu particularmente acho que não vai performar como o Gonzalo Plata performa no time do técnico Leonardo Jardim, vou criticar. Gosto muito do Gonzalo Plata. Não faz gol, mas ele é muito importante para o time do Flamengo. Então, por conta disso, eu não sou 100% contra ainda. Posso ser depois que a gente descobrir quem é essa tal reposição à altura do Gonzalo Plata. Enquanto isso, nós vamos apurando e trazendo aqui para vocês. E sobre valor, eu ainda não posso falar. A pessoa do Dínamo de Moscou pediu para não comentar nada sobre valor. Espero acertar, que aí eu conto tudo para vocês. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O mercado da bola começou a ficar agitado no Flamengo. Então, possível saída de Everton Cebolinha. Gonzalo Plata está quase vendido, né, pro Dínamo de Moscou. Então vamos ficar de olho para ver, será que terá reposições? Será que o Boto vai contratar novos jogadores? Vamos ficar de olho e vamos trazendo para vocês todas as informações do Flamengo aqui no nosso canal, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.